Salve, salve comunidade do Protesto Concursos! Abemos edital para o concurso da Polícia Científica de Santa Catarina. E eu quero desejar aqui as boas-vindas ao seu curso aqui, né, de pós-edital, focado aí 100% na banca aí que vai organizar todos os trâmites do concurso da Polícia Científica. Olha só, já estou aqui com o meu uniforme da Polícia Científica porque a gente vai aí, então, explorar esses conteúdos que estão aí, né, nesse edital. E a galera, olha, começa a entrar no desespero e começa... Guilherme, eu tenho trauma de língua portuguesa, então se acalme. Cá estou eu, professor Guilherme, para ajudar você nessa missão de nós desbravarmos aí a língua portuguesa e, claro, conseguirmos aí um bom resultado nesta prova para levar você aí a sua aprovação, ok? E para nós começarmos, nós vamos já direto no ponto do edital que explora um dos conteúdos aí mais cobrados pela banca, que é o quê? Análise sintática. Então a gente não teria como não começar esse nosso curso de pós-edital, né, que é um curso aí mais expresso, né, até por causa do tempo aí da realização da prova. Então a gente tá aí num curso expresso para que a gente possa levar aí conteúdo, né, para vocês, e a gente já vai começar em cima daquilo que a galera tem mais medo que a análise sintática. Então, bora matar esse dragão aí por partes, porque a gente vai entrar dentro daquele ninho de vespas, onde a gente vai falar de sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, a gente vai falar de agente da passiva, a gente vai falar de aposto, a gente vai falar de adjunta adnominal, a gente vai falar de muita coisa que vocês aí precisam dominar, tá certo? E para nós começarmos aqui a nossa análise sintática, pessoal... Então a gente vai começar aqui a nossa análise sintática. E para nós começarmos aqui a nossa análise sintática, é importante que a gente faça a distinção de alguns conceitos. Não que esses conceitos eles vão cair na sua prova. Não quero ninguém gastando energia decorando esses conceitos que eu vou passar aqui. Mas eu preciso que você tenha pelo menos uma noção. Porque, por exemplo, vocês vão começar nas questões, né? Quando a banca monta lá a questão, vocês vão ouvir muito assim, ó. Vocês vão ler muito assim, ó. A terceira oração do período, o período, a oração, e aí o aluno ele se perde nessa nomenclatura chamada oração, período. Então, para você não ficar aí perdido nesta nomenclatura, a gente vai iniciar trabalhando aí, né, conceituando o que é uma oração e o que é um período, tá certo? Que eles vão ser aí ponto-chave para nós aí explorarmos ainda mais a nossa análise sintática. Então, vamos lá. Então, para a gente começar a nossa análise sintática, é importante que nós saibamos fazer a diferença entre frase, oração e período, tá? Então a gente vai começar a fazer a distinção desses três elementos. Professor, o que é uma frase? Gente, frase é tudo. Tudo nessa vida é frase. Tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que você fala e tudo que faz sentido é frase. Então, por exemplo, dar bom dia para alguém é uma frase. Falar, perguntar como a pessoa está, é uma frase. Questionar algo, é uma frase. Mandar a pessoa, né, pro inferno, vamos supor, é uma frase. Então, tudo que você fala nessa vida é frase. Então, tudo é frase. Isso que eu tô fazendo agora, que aqui eu falando para vocês, é uma frase. Beleza? Tá, professor. Então, frase eu sei que é isso. E o que seria a oração? Isso aqui, ó, isso é o núcleo isso é o ponto-chave da análise sintática. Quando a gente fala de análise sintática, é impossível não falar de oração, certo? Então é impossível não falar de oração. Então vocês vão encontrar nos exercícios, vocês vão me ouvir falando a oração, a oração, a oração. Vocês vão ler as perguntas da banca dizendo a oração, a oração, a oração, a oração. Então vocês precisam saber o que é oração. Gente, o que é oração? Oração é uma frase que possui verbo. Então, ou seja, toda frase que tiver verbo, além de ser frase, também é oração, professor? Exatamente. Vamos a alguns exemplos, ó. Quando eu monto assim, ó, bom dia. Quando eu monto bom dia,
Isso aqui é uma frase. E quando eu monto assim, professor, ó, bom dia. Como vai você? Bom dia. Como vai você? Agora, reparem que aqui, além de ser uma frase, por que uma frase, professor? Porque é algo que eu consigo falar, é algo que consegue ter sentido. Então, ou seja, além de ser uma frase, tem um verbo, que é esse verbo aqui, ó, o vai. A existência desse verbo vai, além de fazer isso aqui ser uma frase, torná-la uma oração. Então, nós vamos ter frases sem verbo e frases com verbo. As frases com verbos, além de ser chamadas de frase, também são chamadas de oração, tá certo? Então, é isso que eu preciso que vocês saibam. Aí, nós temos os períodos. Os períodos. Guilherme, o que é um período? Na língua portuguesa, existe período simples e existe período composto. Qual que é a diferença entre o período simples e o período composto, professor? A quantidade de verbos que eu tenho, sabia? Então, veja bem, se eu monto uma frase assim, ó, bom dia, como vai você? E se eu monto uma frase assim, vou bem, mas como você está? Mas como você está? Se eu monto uma frase desse tipo, veja bem, eu tenho um período que pode ser simples ou composto. Qual que é a diferença do período simples? Qual que é a diferença do período composto? O período simples é aquele que só possui um verbo. Período composto é aquele que possui dois verbos. Dois ou mais verbos, certo? Então, o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês... Ô, professor, mas espera aí. O professor falou que bom dia, como vai você? Isso aqui é uma oração, ó, tá aqui. É uma oração? Sim, é uma oração. Mas como é que agora o professor está chamando de período? O que eu quero que vocês entendam é que é quase estilo pirâmide Renaudê. É uma coisa que está dentro da outra. Toda frase... vamos lá. A gente tem que pensar assim, ó, de trás para frente. Vai ficar mais fácil para vocês. Todo período tem oração. Toda oração tem frase. Entende? É como se fosse um estilo de pirâmide Renaudê, ó. Todo período tem oração dentro. Toda oração dentro tem uma frase, certo? Então, quando eu digo assim, ó, bom dia, como vai você? Isso aqui é uma frase? Isso aqui é uma frase. Bom dia, como vai você? Isso aqui é uma oração? Sim, também é uma oração. Por quê? Porque tem um verbo. Bom dia, como vai você? Isso aqui é um período? Sim, é um período. Período de que tipo? Simples. Por quê? Porque só tem um verbo nele. E agora aqui na de baixo. É uma frase? Sim, é uma frase. Por quê? Porque eu consigo falar, pensar e você também consegue. Consigo pensar, falar e você consegue entender. É uma oração? Sim, porque ela possui verbo. É um período? Sim, porque tem oração nela. Então, se tem oração, tem período. Então, tem sim um período. Só que agora a diferença é que, em vez de ser um período simples, ele agora é um período composto. Por quê? Porque tem dois verbos. Então, é uma coisa dentro da outra, tá? É porque, às vezes, o aluno acha assim, ó. Se for a oração, não pode ser mais nada nessa vida. Não, gente, não é isso. Se é oração, é período também. Se é período, tem oração também. Esses termos, eles são interligados, tá certo? Tá, professor, mas como é que isso, né, aí, isso pode cair na minha prova? Dificílimo, gente. Dificílimo isso aqui cair na sua prova, esses conceitos, tá? Isso aqui é só pra gente iniciar aqui o nosso estudo de análise sintática. Mas, professor, e se cobrasse? A tua banca nunca cobrou isso. Mas eu achei aqui uma questão para vocês verem como esse tipo de conceito ele é tão pouco explorado nos concursos,
Que eu fui encontrar uma questão dessa lá na Consuplan e eu quero compartilhar aqui com vocês, tá certo? Material aí na tela para vocês. Vejamos o que diz essa questão. Assinale a alternativa que é frase, mas não é oração. Veja bem, para eu ter uma oração, eu preciso ter o quê, meu povo? Um verbo, certo? Então, frases que possuem verbos são chamadas de oração. Mas a banca aqui, ela está querendo que não seja oração. Então, se ela não quer que seja oração, não pode ser uma com verbo. Ou seja, tem que ser sem verbo. Então, vamos lá. Letra A. Às 4 em ponto me casarei contigo no mais alto beiral, disse o pombo. Tem verbo? Tem. Casarei. E disse. Então, se tem verbo, aqui é a oração. Então, não é a letra A. Letra B. Como a brisa é triste, tem verbo? Tem o é aqui, ó. Esse é do verbo ser. Então, se tem verbo, é uma oração. Então, isso aqui é uma oração. Vamos para a letra C. Por que as andorinhas mais velhas enfileiravam-se nas cornijas? Tem verbo? Tem. Onde? Enfileiravam. Então, se tem verbo, tem oração. Então, isso aqui é uma oração. Com ironia, perguntou o pombo. Tem verbo? Tem. Perguntou. Então, isso aqui é uma oração. Na letra E, que tarde azul. Tem verbo? Não. Então, não é oração. É somente frase. Então, a letra E é a alternativa que deve ser aqui marcada. Lembrando que a letra A, a letra B, a letra C e a letra D, todas elas também são frases, tá? Só que, como elas têm verbo, elas também são chamadas de oração. Vem aqui comigo. Só que tem um estilo de questão que pode ser aí que a sua banca venha cobrar. Ela não tem esse hábito de cobrar, né? Ela nunca cobrou isso. Mas é uma nomenclatura aí que a gente precisa se familiarizar com esse tipo de questão também. Que é o seguinte, que é pedir para vocês contarem quantas orações tem num parágrafo e quantos períodos tem num parágrafo. Isso é clássico, né? Aí nos concursos, na prova de língua portuguesa. Professor, como assim? Contar orações e contar períodos. O que a sua banca pode fazer é assim, ó. Considerando a segunda oração do primeiro período. Considerando o terceiro período do segundo parágrafo. E aí, tu tem que saber achar o primeiro período, tu precisa saber achar o segundo período, tu precisa saber achar o terceiro período. Porque a sua banca, ela tem hábito de fazer isso, ó. Considerando o terceiro período do parágrafo. E aí tu olha, meu Deus, qual que é o terceiro período? Qual que é o terceiro período do parágrafo, senhor? Como é que eu analiso esse terceiro período? Qual que é o começo do parágrafo? É o meio do parágrafo? É o fim do parágrafo? Onde que tá? Certo? Então, para a gente saber achar, saber se localizar dentro dos parágrafos, nós vamos aprender a contar orações e períodos. Guilherme, como é que eu conto orações? Para você contar orações, você precisa entender essa dinâmica aqui, ó. Se eu tenho um verbo, certo? Eu tenho uma oração, certo? Que foi o que eu falei. Que era o que eu estava até então explorando aqui com vocês, não é verdade? Até então eu estava aqui explorando para vocês que quando eu tenho verbo, eu tenho oração, não é verdade? Então, se eu tenho uma frase com verbo, eu tenho oração. Então, logo, um verbo, uma oração. Então, a proporção de orações, ela é ligada ao total de verbos. Então, o que vai definir, né, quantas orações tem dentro de um parágrafo é o total de verbos que eu utilizo. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Se eu tenho 1.781 verbos, significa dizer que eu tenho 1.781 orações. Certo? Então, a gente tem essa proporção. Então,
Para achar o total de orações, eu acho o total de verbos sempre. Repetindo mais uma vez, para achar o total de orações, você não fará mais nada que o total de verbos. Então, se a banca falar assim, ó, considerando a terceira oração, se ela quer a terceira oração, tu tem que achar o terceiro verbo. Se ela falar assim, considerando a quinta oração, significa dizer que ela quer que você analise a frase do quinto verbo. Então, ou seja, você vai achando os verbos e no achar dos verbos, você vai achando as orações. E período, Guilherme, como é que eu conto o total de períodos? O período, ele é contado pelo total de ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Certo? Guilherme, reticências conta? Não. Travessão conta? Não. Vírgula conta? Não. Ponto e vírgula conta? Não. Vamos a alguns exemplos? Vamos a alguns exemplos. Vamos lá. O bebê acordou e chorou e mamou e voltou e dormiu novamente. Vamos colocar assim por enquanto. E dormiu novamente. Se caísse isso aqui para vocês e a banca perguntasse assim, ó, quantas orações e quantos períodos eu tenho aqui? Vamos lá. Para nós acharmos o total de orações, a gente acha o total de verbos. Então, bora caçar os verbos. Acordou é verbo. Chorou é verbo. Mamou é verbo. Dormiu é verbo. Então, a gente achou o total de verbo. 4 verbos. Então, significa dizer que eu tenho aqui 4 orações. Então, se a banca pedisse para você analisar a quarta oração, tu teria que achar o quarto verbo. Primeiro verbo, segundo verbo, terceiro verbo, quarto verbo. Então, a banca quer que tu analise isso aqui. Se a banca pedisse para você analisar a terceira oração, primeiro verbo, segundo verbo, terceiro verbo. Então, você teria que analisar isso aqui. Certo? Ok. E período, professor? Quantos períodos eu tenho aqui? Período eu conto pelo total de ponto final, exclamação e interrogação. Vamos lá. Tem ponto final, exclamação e interrogação? Tem. Mas só tem um. Só aqui, ó, no final da frase. Só lá no final é que tem. Então eu tenho um só. Então quer dizer que eu tenho um período só. Então significa dizer que dentro dessa estrutura que eu montei, o bebê acordou e chorou e mamou e dormiu novamente, eu tenho um período com 4 orações dentro. Ou seja, eu tenho um período composto. Por que composto, professor? Porque se eu tenho mais de uma oração, o período vira automaticamente composto. Certo? Então eu tenho um período só, que é chamado de composto, porque tem mais de uma oração, com 4 orações dentro. Tá? Professor, isso aí pode cair no meu concurso? Difícil a banca criar uma questão pedindo para vocês contarem um total de orações e períodos. Mas é comum ela pedir para vocês analisarem a terceira oração. E aí você tem que saber achar essa terceira oração dentro do período, tá? Mas eu trago aqui para vocês uma questão da Funrio, né? Não é aí da banca de vocês, mas é uma questão aí da Funrio que cobrou isso, né? Então é uma questão legal, uma questão bacana de nós resolvermos e entendermos como isso se aplica dentro de uma questão. Veja só o que nós temos. Material aí na tela para vocês, ó. O primeiro período do parágrafo do texto, O Verão e as Mulheres, de Rubem Braga, diz. Então, a banca traz aqui para nós um item, né? Entre aspas. E pede para nós analisarmos. Talvez tenha acabado o verão. Há um grande vento frio
Cavalgando as ondas, mas o céu está limpo e o sol é muito claro. Duas aves dançam sobre as espumas assanhadas. As cigarras não cantam mais. Talvez tenha acabado o verão. Observando-se as orações de períodos no parágrafo anterior, podemos reconhecer que o cronista escreveu. Então a banca quer saber quantos períodos e quantas orações nós temos aqui dentro. Vamos começar pelos períodos, que é mais fácil da gente contar. Professor, como é que eu conto período? Pelo total de pontos finais, pontos de exclamação e pontos de interrogação. Então vamos lá. Dentro do texto que está entre aspas, quantos pontos finais, quantas exclamações e quantas interrogações a gente tem? Ó? Uma, a gente tem duas, a gente tem três, a gente tem quatro, a gente tem cinco. Então, ou seja, eu contei 5 pontos finais. Então, significa dizer que eu tenho 5 períodos. Então, a letra A, a letra B e a letra C estão eliminadas. Então, o que eu quero que vocês entendam? Ó, talvez tenha acabado o verão, isso aqui é o primeiro período, sabia? Porque vai até o primeiro ponto. Há um grande vento frio cavalgando as ondas, mas o céu está limpo e o sol é muito claro. Isso aqui é o nosso segundo período. Por quê? Porque vai até o segundo ponto final. Duas aves dançam sobre as espumas assanhadas. Esse aqui é o nosso terceiro período. Por quê? Porque vai até o terceiro ponto final. As cigarras não cantam mais. Isso aqui isso aqui é o nosso quarto período. Por quê? Porque vai até o quarto ponto final. Talvez tenha acabado o verão. Ou seja, esse aqui é o nosso quinto período. Por quê? Porque vai até o quinto ponto final. Então, se a banca pedir para vocês acharem, analisarem o período 2, vocês têm que analisar aquele período que vai até o segundo ponto final, que é esse aqui, ó. Há um grande vento frio cavalgando as ondas, mas o céu está limpo e o sol é muito claro, certo? Então é para isso que serve essa contagem de períodos e orações dentro das questões. Agora a gente tem que achar o total de orações. Para nós acharmos o total de orações, a gente acha o total de verbos. Então vamos achar o verbo. Vamos lá. Talvez tenha acabado o verão. Quem que é o verbo? Tenha acabado. Quem que é o segundo verbo? Aqui, ó, do verbo haver. Qual que é o terceiro verbo? Cavalgando. Qual que é o quarto verbo? O está, do verbo estar. Quem é o quinto verbo? O do verbo ser. Próximo verbo, dançam, do verbo dançar. Próximo verbo, cantam, do verbo cantar. Próximo verbo, tenha acabado. Então, nós temos quantos verbos nesta parada aqui? Um verbo, que é o tenha acabado. 2 verbos, que é o 3 verbos, que é o cavalgando. 4 verbos, que é o está. 5 verbos, que é o 6 verbos, que é o dançam. 7 verbos, que é o cantam. E 8 verbos, que é o tenha acabado. Então, nós temos 8 verbos ao total. Por isso, o gabarito desta questão, letra E. Professor, eu contei o tenha acabado como 2 verbos. Eu achei que o tenha era um verbo e o acabado era 2 verbos. Cuidado. A gente tem na língua portuguesa o que nós chamamos de locuções verbais, que é quando 2 verbos se juntam com um valor de um só, tá? A gente vai explorar isso mais para frente. Então, por enquanto, deixa isso aí salvo, que são 2 verbos que se comportam como um só, ok? Que é o caso aqui do tenha acabado. O tenha acabado é um desses exemplos que 2 verbos se juntam para formar um só. Beleza? Agora vem aqui comigo no quadro, por quê? Porque nós entendemos esse conceito. Tranquilinho, então, né? A gente está aí introduzindo a análise sintática para vocês, né? Então a galera aí, né, já sabe o que é uma frase, o que é uma oração, o que é um período. Beleza. Agora a gente vai começar a explorar a oração. Vocês vão me ouvir falar muito agora sobre oração. O que a gente vai fazer agora? Qual que é a nossa missão? A nossa missão agora é entrar dentro das orações, certo? Que são essas estruturas que têm verbo. Então, essas estruturas que têm verbo, agora a gente vai começar a explorá-las. E a gente vai começar a identificar quais são as funções que as palavras exercem ali.
É como se a gente estivesse entrando agora dentro de uma empresa, certo? Que é a oração. Então, a oração é aquele... Pensa num prédio. Dentro desse prédio, esse prédio é uma empresa, né? Essa construção é uma empresa, tá? E ali tem várias pessoas trabalhando. Qual que é a nossa função agora? Entrar dentro desse prédio, ou seja, entrar dentro desta oração e descobrir o que cada pessoa ali dentro daquele prédio faz. Ou seja, descobrir o que cada palavra faz ali dentro daquela oração. Esse é o nosso objetivo. Isso é análise sintática. Análise sintática nada mais é do que você entrar dentro da oração e descobrir o que cada palavra faz ali dentro. Ou seja, está sendo usada para qual motivo, beleza? Vamos lá. Então a gente vai começar aqui com oração e a gente vai começar com dois termos que são essenciais. Então a gente sabe que oração é tudo aquilo que tem verbo. Então, se tem verbo, tem oração. Tem que deixar isso aí marcadinho. Deixa isso aí salvo. Se tem verbo, tem oração. Ok. E se tem verbo, se tem oração, tem que ter duas coisas. As duas principais funções. As duas principais funções de uma oração, que é o que a gente chama de termo essencial. Como assim, professor? Termo essencial. O que é essencial para você sobreviver? Se eu chegasse hoje assim e perguntasse para você, querido, o que é essencial para você sobreviver? Você diria assim, professor, essencial para mim é beber água, é respirar, é comer. Exatamente. A vida, né, a manutenção da vida na Terra, ela se dá por algumas coisas que são essenciais. Entre elas, oxigênio, né? Alimento e água. Então, seriam umas coisas essenciais para a manutenção da vida na Terra. Tira a água, tira o oxigênio, a gente morre. Ok, então isso são os essenciais. Assim acontece com as orações. As orações na língua portuguesa, ela tem o que a gente chama de funções essenciais. O que são isso? São funções que se a gente tirar a frase, a oração, ela fica desestruturada, certo? Ou seja, ela fica sem comando, ela fica desgovernada, vamos dizer assim. E professor, e quais seriam essas duas funções que são aí, né, funções que são impossíveis, né, de serem retiradas aí das orações? É o tal do sujeito e o tal do predicado. Certamente você já deve ter escutado o tal do sujeito e o tal do predicado, não é verdade, gente? Pois bem, então a gente vai agora entrar nas duas primeiras funções da língua portuguesa, que são sujeito e predicado. A gente tem que aprender a entender que sempre que eu tiver um verbo, eu tenho uma oração. Eu tendo uma oração, eu tenho um sujeito. Eu tendo um sujeito, eu tenho um predicado. Mas, Guilherme, afinal de contas, o que é um sujeito? Aí, gente, é muito comum a gente ouvir, sujeito é aquele que pratica a ação do verbo, Querido, esquece tudo que tu aprendeu de como identificar sujeito e cola aqui comigo que eu vou te ensinar em cima da banca aí como que você tem que achar o sujeito. Como eu devo achar o sujeito? Vamos colocar aqui, como achar o sujeito. Gente, sabia que para achar o sujeito de uma oração, a gente usa 3 táticas? São 3 táticas. 3 táticas que a gente usa, sabia? Primeira tática. Verbo concorda com o sujeito. Como achar o sujeito? Olhar a concordância do verbo. Olhar a concordância do verbo. Já vou explicar isso aqui melhor. Eu vou te ensinar a achar sujeito em 3 etapas. Primeiro, olhar a concordância do verbo. Segunda forma de achar o sujeito. Sujeito nunca começa com preposição. Sujeito nunca começa com preposição. E a terceira forma de achar o sujeito é questionar o verbo. Questionar o verbo.
Então, isso significa o quê? Significa que você, de posse dessas 3 etapas, você vai utilizar para descobrir o sujeito de uma oração. Então, eu vou colocar aqui no quadro algumas orações para a gente começar, né? A gente começar a explorar essa bagaça aí de sujeito e predicado, tá certo? Então, a gente vai começar aí a explorar um pouquinho. Vamos começar aqui com uma frasinha bem tranquila, que é assim, ó. As casas da vila. Vamos começar assim, ó. As casas da vila estavam à venda. Cai isso aqui lá para vocês na prova e a banca pede para vocês fazerem análise sintática. Ô professor, por onde que eu começo a análise? O aluno, às vezes, ele olha para isso aqui e ele fala assim, Senhor, me defenderai. Por onde que eu começo essa bagaça, Senhor? Vamos lá. Lá no livro de João, capítulo 1, lá na Bíblia, gente, lá na Bíblia, já está escrito na Bíblia quem somos nós para não seguirmos isso. Vamos lá, presta atenção aqui, ó, presta atenção aqui no tio. Lá na Bíblia, no livro de João, capítulo 1, diz assim, ó, no princípio era o verbo. Se no princípio era o verbo, quem somos nós para começarmos a análise sintática sem começar pelo verbo, gente? A análise sintática começa pelo verbo, já está lá na Bíblia. Capítulo 1 de João. No princípio era o verbo. Então, bora lá. Bora achar esse verbo. As casas da vila estavam à venda. Quem que é o verbo? Estavam. Estavam aqui, ó. É o nosso verbo. Ele é o nosso verbo. Pergunta, né? Então, a gente achou. Ele é um verbo. Se ele é um verbo, vem cá com o tio, ó. Se ele é um verbo, ele é uma oração. Então, isso aqui tudo é uma oração. Isso aqui é uma oração. Isso aqui é uma oração. Por quê? Porque tem verbo. Se tem verbo, tem oração. Ok? Agora vem cá mais com o tio, ó. Vem cá. Se eu tenho verbo, eu tenho oração. Eu tendo oração, eu tenho que ter sujeito e predicado. Então, significa dizer que aqui dentro eu tenho um sujeito. Significa dizer que aqui dentro eu tenho um predicado. E agora a gente vai analisar isso aqui, ó. Vem cá conferir comigo o sujeito, ó. Como é que eu acho o sujeito? Como é que eu acho esse sujeito aqui, ó? Primeiro ponto, olhar a concordância do verbo. Gente, sabia que a primeira tática aqui é a mais importante? Olhar a concordância do verbo. Como assim, professor? Vem aqui comigo na frase. Aqui na oração, ó. A gente achou o verbo. O verbo é o estava. Esse verbo estar, ele foi escrito no plural ou no singular? Ele foi escrito no plural. Concordam comigo que ele está escrito no plural, né? Se ele está escrito no plural, o sujeito tem que concordar com o verbo, sabia? Se o verbo está no plural, o sujeito tem que estar no plural. Se o verbo está no singular, o sujeito tem que estar no singular. Sabia, minha gente? Sabia que verbo e sujeito sempre devem concordar? Ou seja, se o sujeito está no plural, verbo no plural. Se o sujeito está no singular, verbo no singular. Tá, professor, e aí o que eu vou fazer? Eu vou primeiro procurar palavras. Então, como o verbo está no plural, as palavras que estão no singular não vão poder ser o sujeito. Quer ver? As casas está no plural? Sim. Da vila está no plural? Não, está no singular. Então, eu elimino o da vila daqui, ó. O da vila foi eliminado da frase. Por quê? Não é que ele foi eliminado, ou seja, ele não tem como ser o sujeito, né? O da vila aqui, ele vai ser eliminado como sujeito. Por quê? Porque ele está no singular. Eu não posso chegar aqui e dizer que vila é sujeito. Eu não posso dizer que vila é sujeito. Por que, professor, você não pode fazer isso? Porque o verbo está no plural, vila está no singular, não casa a concordância, entendeu? Então precisa casar a concordância, precisa fazer com que os termos se concordem entre si, tá? Vamos lá. Venda. Venda também, ó, está no singular, então eu não posso pegar a palavra venda e dizer que ela é o sujeito, eu não posso fazer isso aqui, ó.
Por quê? Porque o verbo está no plural, venda está no singular, gente. Não dá liga. Singular é com singular, plural é com plural. Não dá liga. Tá. Então, só me sobrou o quê? As casas. Só me sobrou a opção das casas. As casas, quem é que estavam? As casas, elas é que estavam à venda. Então, a expressão as casas da vila, ela sim vai funcionar para nós como sujeito da oração. Então, se a banca perguntasse qual que é o sujeito do verbo, eu diria as casas da vila. Mas, professor, por que o da vila entrou? O professor falou que o sujeito tem que concordar com o verbo. Tem. O que a gente tem que entender? O sujeito, ele concorda com o verbo? Concorda. Nós temos aqui, vocês precisam entender que isso aqui é uma casinha, ó. Isso aqui que eu fiz aqui, ó. Isso aqui é uma casinha, ó. É uma casinha, ó. Dentro dessa casinha mora o A, dentro dessa casinha mora o casa, dentro dessa casinha mora o da e dentro dessa casinha mora o vila. Ou seja, alguém tem que ser o mais importante ali, que é quem vai concordar com o verbo. Então eu posso ter palavra no singular? Posso. Dentro do sujeito eu posso ter palavra no singular? Posso. Posso ter palavra no plural? Posso. Mas uma delas, dentro da casinha, vai ter que concordar com o verbo. Uma, pelo menos, vai ter que fazer isso. E quem está fazendo isso, ó, é a palavra casas. Ela é que está fazendo isso, ó. A palavra casas, ela é que está aqui concordando com o verbo, tá? Então, isso é o nosso sujeito. Professor, e o que seria esse predicado, né? O que é o predicado, professor? Porque o professor falou aqui, ó, que uma oração tem que ter um sujeito e uma oração tem que ter um predicado. Aí, professor, eu tô aqui pensando, o sujeito a gente tem como achar. Essas 3 etapas aqui. O professor usou a primeira. Calma que a gente vai fazer mais frases. A gente vai analisar mais orações. A gente ali olhou a primeira, que é olhar a concordância. Mas, professor, como é que eu acho o predicado? O predicado, pessoal, você acha sempre analisando. Como é que você acha o predicado, né? Tudo que sobra, ou seja, tudo que não for o sujeito, você vai chamar de predicado. O predicado, gente, é a fofoca que a gente faz do sujeito, sabe? Sabe a fofoca, o teor da fofoca? Isso aí seria o predicado. Então vem cá comigo, ó. Se eu tenho o sujeito que são as casas da vila, aí eu questiono vocês, pessoal, qual que vai ser a fofoca? Qual é a fofoca que eu tô fazendo da casa? Eu tô fazendo que fofoca dessa casa? A fofoca que eu estou fazendo dessa casa é o resto da frase, ó. É o resto da oração, que é estavam à venda. Então, estavam à venda, ó, é o nosso predicado. Ou seja, é a nossa fofoca. É a fofoca que eu estou fazendo do sujeito. Tá, professor, então tá querendo me dizer que para achar o predicado, basta eu achar o sujeito? Exato. Se você achar o sujeito, o que sobrar é predicado. Tá certo? Bora para a segunda tentativa aí, ó, pra gente explorar, pra gente ficar craque nessa identificação de sujeito e predicado. Né? O objetivo dessa aula é nós identificarmos o sujeito e o predicado, é saber achar o sujeito e sabermos aí achar o predicado, certo? Então vamos lá. Nós ficamos casados, ó, nós ficamos casados por 7 anos. Suponhamos que caísse isso aqui para vocês lá na prova e a banca chegasse para você e falasse assim, ó, faça a análise sintática dessa frase, nós ficamos casados por 7 anos e acha o sujeito e acha o predicado. Vai entrar em desespero? Claro que não. Por quê? Porque você vai começar a orar, você vai começar, meu Deus do céu, por favor, Senhor, só hoje, Senhor, eu nunca te pedi nada. Pediu sim, né? Deus vai falar, pediu sim, e aí você vai dizer, por favor, por favor, por favor. E aí, eis que uma voz vai gritar. Capítulo de João, né? João, capítulo 1.
No princípio era o verbo, 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 verbo. E aí você já vai começar a ter uma luz. E aí você vai saber que para fazer análise sintática, nós começamos pelo verbo. E quem que aqui é o verbo? O ficamos. A palavra ficamos aqui, ela funciona para nós como verbo. Ok. Aí vem aqui contigo, ó. Se eu tenho verbo, eu tenho uma oração. Então isso aqui é uma oração? Sim, isso aqui é uma oração. Então eu tenho um verbo, uma oração. Ok. Eu tendo uma oração, o que a gente tem que definir agora? Sujeito e predicado. Por quê? Porque para a gente começar a análise sintática, depois que eu achar o verbo, eu tenho que focar no sujeito, eu tenho que focar no predicado, gente. Por quê? Ó, achei o verbo, vi que tem oração, vi que é oração, tem que ter sujeito e predicado, tem que ter esses dois aqui, ó, são termos essenciais. A manutenção da existência da oração se dá pela existência do sujeito e do predicado. Então vem cá comigo, ó. Se você tem um verbo e se você está dizendo que é uma oração, aqui dentro tem que ter sujeito. Aqui dentro tem que ter predicado, certo? E como é que a gente faz isso, professor? Analisando este verbo. Vamos lá, vamos começar pelo sujeito, né? A gente primeiro tem que achar o sujeito. Vem cá, ó. Como é que eu acho o sujeito? Ó, como é que eu acho o sujeito? Vamos para a primeira estratégia. Olhar a concordância do verbo. Então a gente vai começar aqui pela concordância do verbo, certo? Vamos lá. Ficamos. É um verbo que está no plural ou um verbo que está no singular? Ficamos é um verbo que está no plural. Ó, ele é um verbo que está no plural. Se ele está no plural, significa dizer que o sujeito também tem que estar no plural. Então a gente vai pegar as palavras que estão no singular e a gente vai eliminar do texto. Bora lá! Nós é uma palavra no plural ou no singular? Plural. Então pode concordar com o verbo. Então continua no jogo. Casados é uma palavra que está no plural ou no singular? No plural. Então ela pode concordar com o verbo. Então continua no jogo. 7 anos é uma expressão que está no plural ou no singular? No plural. Então ela pode concordar com o verbo. Então ela continua no jogo. Então a gente não conseguiu eliminar ninguém pela tática 1 de como achar o sujeito. Então bora para a tática 2. Vem aqui comigo no cantinho, ó. Tática 2. Como achar o sujeito? Sujeito nunca começa com preposição. Sujeito nunca começa com preposição. Professor, o que isso significa dizer? Significa dizer que você nunca pode pegar uma palavra e dizer que ela é o sujeito se na frente dela tiver uma preposição. Ô professor, só que tem um adendo. Eu não sei quem são as preposições da língua portuguesa, sabia? Não te preocupa, nós já vamos desvendar isso agora, para você nunca mais errar, ó. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante e por, sem, sobre, sob e o traz. Então aqui, ó. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sob, traz, o. Então, essas palavras que eu acabei de aqui apresentar para vocês, ó. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sob, traz. Essas preposições que eu acabei, essas palavras que eu acabei de colocar aqui, é o que nós chamamos na língua portuguesa de preposições, certo? O nome delas é preposições. Professor, elas sendo preposições, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso decorá-las. Por quê? Porque a gente vai ver aí no decorrer do nosso curso várias vezes o uso dessa preposição. Eu vou falar várias vezes das preposições.
Vou estar constantemente falando preposição, preposição, preposição. Então é importantíssimo que você, nessa altura do campeonato, pare aí, né? Dê um respiro e decore essas preposições para a gente continuar seguindo. Quem são essas preposições? Ó, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sob, tras, ru. E aí vai para velocidade 2, tipo estilo creu, né? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, tras, ru. E aí passa para velocidade 3. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, tras, ru. E aí vai para velocidade 4. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, tras, ru. E aí, velocidade 5 eu nem me arrisco porque eu não vou conseguir. Tá certo? Então, gente, essas aqui são as preposições da língua portuguesa. E o que é legal é que sujeito... Você nunca pode pegar uma palavra da língua portuguesa e dizer que ela é sujeito começando com essas criaturas aqui, sabia? Você nunca vai poder pegar o a, o ante, o após, o até, o com, o contra, o de, o desde, o em, o entre, o para, perante, por, sem, sobre, sob e tras, e pegar a palavra que vem na sequência e dizer que é sujeito, sabia? Você não pode fazer isso. Tá, professor, mas veja bem, no texto nós temos preposição? Temos. Qual? O por. O por aqui, ó, é uma preposição. O que isso significa? Significa que se o por é uma preposição, a palavra que vem logo atrás, que no caso aqui é 7 anos, não pode ser o sujeito. Então, por 7 anos, está eliminado. Então, veja bem, a gente não conseguiu usar a tática 1. Vem aqui comigo no cantinho, ó. A gente não conseguiu usar a tática 1, que é olhar a concordância. Mas a gente conseguiu usar a tática 2, que é o quê? Sujeito nunca começa com preposição. Então, a gente vai usando essas táticas aqui. Agora eu venho para a tática 3, que é o quê? Questionar o verbo. Vem cá comigo para a frase, ó. Agora eu vou questionar o verbo. O verbo é ficamos. Aí eu vou perguntar: quem? Quem ficou? E aí a resposta que eu vou obter vai ser nós. Nós é que ficamos. Então, essa palavra nós aqui, ó, ela vai funcionar para nós como sujeito do verbo ficar. Certo? Achei o sujeito da oração. Agora, qual que é o predicado? O predicado é a fofoca. É tudo que sobra. Ficamos casados por 7 anos. Então, tudo isso aqui é a nossa fofoca. É o nosso predicado. É a fofoca. Ah, mas professor, tu eliminou por 7 anos, professor, e tu, por tu ter eliminado, tu colocou dentro do predicado, agora não entendi mais. Presta atenção aqui. Os termos, quando o professor elimina, quando o professor risca, assim, ó, pode estar dentro do predicado? Pode. Pode estar dentro do sujeito? Pode também. O que não pode, gente, é esses termos que o professor risca no começo aqui, ó, no começo do sujeito aqui, ó, aqui, ó. Aqui é que não pode ter termo riscado dentro do sujeito. Aqui é que não pode ter termo riscado, ó, dentro do predicado. Então, querido, dentro do predicado, dentro do sujeito, pode ter termos riscados? Pode ter termos riscados. O que não pode é eles começarem o sujeito, é eles começarem o predicado, ok? Salve isso aí no seu coração. Bora para mais uma. Porque a gente está aí aprendendo a identificar o sujeito e o predicado. Vamos pegar aqui, ó. Ninguém apoiará a campanha do político. Professor, caiu isso aqui lá na prova, o que eu vou fazer? Vou chorar? Não. Claro que não. O que eu quero que você faça?
Primeiro ponto. No princípio era o verbo. Então, a análise sintática sempre começa pelo verbo. Então, a gente vai pegar aqui o verbo, que o verbo é o apoiará. Ok, então se isso aqui é um verbo, significa dizer, vem cá com o tio, ó. Se isso aqui é um verbo, isso aqui é uma oração. Se isso aqui é uma oração, tem que ter um sujeito e tem que ter um predicado, já que eles são elementos essenciais para a construção do sujeito do predicado, certo? Então vamos lá. Apoiará é o verbo. Se tem verbo, isso aqui funciona para nós como uma oração. Então, tudo isso aqui que o professor escreveu é uma oração, por quê? Porque tem verbo, ok? Show! Se tem verbo, se tem oração, tem que ter um sujeito, tem que ter um predicado. Então, vamos lá. Como é que a gente acha o sujeito? Porque a gente sempre começa pelo sujeito, né? Achando o sujeito fica mais fácil de achar o predicado. Então, a gente começa achando o sujeito. O professor falou que são 3 táticas para descobrir o sujeito. Vem cá comigo, ó. Vem cá, vem. Como achar o sujeito? Como que eu devo achar aqui o sujeito, ó? 1. Olhar a concordância do verbo. Cara, segue isso aqui, ó. Segue, não faz diferente. Ah, professor, é porque eu quero fazer assim, eu quero... Cara, não, para, é prova, é concurso. Você não pode começar a criar coisa que vai te levar aí para uma possibilidade de erro. Para de querer fazer coisa errada e segue essa etapa aqui, ó. Segue esse passo a passo, esse 1, 2, 3 aqui, ó. Segue, não tem erro. Vamos lá. Passo número 1, olhar a concordância do verbo. Olha essa concordância, vem cá com o tio, ó. Quem é o verbo? Apoiará. Esse apoiará está no singular ou no plural? Está no singular. Então, significa dizer que o sujeito tem que ser um sujeito com ideia de singular. Então, vamos achar. Ninguém está no singular? Sim. Então, continua no jogo. A campanha está no singular? Sim. Continua no jogo. Político está no singular? Sim. Continua no jogo. Então, a gente não consegue eliminar ninguém. A gente não consegue eliminar ninguém aqui dentro do nosso jogo. Tá, professor. Vamos, e agora o que eu faço? Vai para a tática número 2. Vem cá. Essas táticas, elas se completam. Então, vamos agora para a tática número 2. Sujeito nunca começa com preposição. Então, a gente vai cantar a musiquinha da preposição, vai ver que palavras das preposições estão aqui dentro da frase, dentro da oração, e a gente vai eliminar. Vamos lá, preposição. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, traz, ru. Temos preposição aqui? Temos. Quem? O do. Esse do aqui, professor, é preposição, mas o do não tá na música. Ô, professor, o que tá na música é o de, não o do. Você tem que entender o seguinte. O do é uma soma de de mais o o. Quando eu pego o de e somo com o o, forma a palavra do. Ai, professor, pra que besteirada, professor? Gente, e vocês que pegam o x e somam com y e dizem que são 30? Isso aqui é ilógico para mim. Pegar letras que vão dar números. Isso aqui para mim faz sentido. Pegou o D, juntou com o forma o do, né? Então, esse do aqui, ele tem uma preposição sim embutida nele. Ele tem uma preposição aqui embutida nele. Então, se ele tem uma preposição aqui, sujeito não pode ser político. Por quê? Porque sujeito nunca começa com preposição. Temos mais alguma preposição? Daí o aluno falaria assim, ó, o a. O a aqui, professor, é preposição, ó. Tá na música, ó. A, ante, após, a, até. Ó o a aqui, professor, ó. É o mesmo a de lá. Não. Ah, professor, por isso que eu odeio língua portuguesa. Não, tu vai amar a língua portuguesa. Gente, cuidado com o a. Por quê, professor, que eu tenho que tomar cuidado com esse a? Esse a, gente, ele pode ser muitas coisas na língua portuguesa. Muitas, tá?
Então, o que a gente tem que observar aqui, ó? Vem cá no cantinho, ó. Esse A. Esse A, pessoal, ele pode ser artigo ou ele pode ser preposição. Ele pode ser um ou outro. Então, vocês têm que tomar cuidado, gente, porque às vezes o aluno ele começa a decorar algumas coisas na língua portuguesa. Aí, ele quer que seja igual sempre, né? Ele foi ali decorar a musiquinha da preposição e ele quer que o A seja sempre preposição em todas as ocorrências ever da vida da língua portuguesa. Tome cuidado, né? Na língua portuguesa é muito difícil dizer esse sempre, né? Tem que ter muito pulso para poder dizer sempre, né, na língua portuguesa, ainda mais que a nossa língua é uma língua que você abre um Kinder Ovo, né? É um Kinder Ovo, você abre uma surpresa. E aí, começando pelo A. Esse A, gente, ele pode ser artigo e ele pode ser preposição, sabia? Professor, mas daí eu não sei. Por exemplo, professor, se a banca chegasse aqui para mim e falasse assim, ó, o que é esse A? Eu, professor, eu não saberia dizer se é artigo ou se é preposição. Tem algum truque, professor, para descobrir isso? Tem um truque. Sabe qual que é o truque? Para descobrir se é artigo ou preposição, passar a frase para o masculino. Sério, professor? Exatamente. Uma das formas de descobrir se o A é artigo é passar a frase para o masculino. Passar para o masculino. Por quê, professor? Se esse A se transformar em O na hora que eu passar para o masculino, ele vira artigo. Se esse A, na hora que eu passar para o masculino, virar O, ele é chamado de artigo. Agora, se eu passar para o masculino, e esse A continuar A, ou continuar, ou virar ao, aí ele é preposição. Então, veja bem, se eu passar a frase para o masculino e o A virar O, ele é artigo. Se eu passar para o masculino e o A continuar virando A, é preposição. Ou então, se eu passar para o masculino e o A virar ao, ele continua sendo preposição. Então, a gente vai pegar essa frase e vai passar para o masculino. Ninguém apoiará. Daí o aluno fala assim, ô professor, qual que é o masculino de campanha? Tem campanho? Gente, vamos lá. A gente tem que entender que na língua portuguesa existem palavras que têm o gênero oposto correspondente. Por exemplo, homem, mulher, né, cavalo, égua, professor, professora, ou seja, tem os masculinos correspondentes. Entretanto, existem palavras que, apesar de serem femininas, elas não têm masculino correspondente. O que é isso? Por exemplo, garrafa. Garrafa é feminino. Tem masculino correspondente? Existe garrafa? Não, não existe garrafa. Caneta. Existe masculino correspondente caneta? Existe caneto? Não, não existe. Tá, professor, daí o que eu faço com essas palavras? Daí tu procura uma outra palavra que seja masculina próxima do significado. Então, por exemplo, existe caneto? Não. Mas existe algum instrumento de escrever que seja masculino? Sim. Qual? Lápis. Garrafa. Garrafa é feminino. Existe algum instrumento que seja parecido com garrafa ou que sirva, né? Parecido com garrafa que seja masculino? Sim. Por exemplo, jarro. Né? Então eu vou pegar uma palavra que não é um masculino correspondente, mas é uma palavra masculina que serve para ser utilizada. Então, por exemplo, campanha, né? Então, em vez de campanha, eu posso trocar por comício, eu posso trocar por debate. Então, eu posso trocar aqui por outras palavras. Então, eu vou trocar aqui por debate. Ninguém apoiará o debate do político. Então, quando eu troquei do feminino para o masculino, esse A aqui, ó, virou O.
A que se transforma em O, ó, A que se transforma em O, vem cá com o tio, ó, A que se transforma em O, a gente chama de artigo. Então, a gente chama de artigo. Então, esse A aqui, ó, ele é um artigo e não preposição. Então, por isso que eu não elimino ele. Certo? Agora, vem cá, porque a gente tem aqui. Voltamos aqui porque a gente tem que terminar essa missão de achar o sujeito e o predicado. Vamos lá. Primeiro, olhar a concordância do verbo. A gente já fez isso. 2. Sujeito nunca começa com preposição. A gente já fez isso. 3. Questionar o verbo. Então agora é tudo ou nada. Vamos para o método 3 e vamos lá. Vem cá comigo. Apoiará. Pergunta. Quem? Quem apoiará? Resposta que eu vou obter, ninguém. O ninguém vai funcionar para nós como sujeito, certo? Desta nossa oração. E qual que é, certo, a fofoca que eu faço deste ninguém? A fofoca que eu faço deste ninguém é que apoiará a campanha do político. Então, apoiará a campanha do político, esse aqui vai ser o nosso predicado. Então, eu tenho um sujeito e eu tenho um predicado. Vamos a algumas considerações? Pega aí todos os exemplos que o professor passou hoje no quadro. Todos os exemplos. Certo? Vocês podem perceber. Existe o que nós chamamos de marco de fronteira. O que é esse marco de fronteira? Aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Tá vendo essa liga? Pode pegar qualquer exemplo que o professor colocou. Qualquer exemplo que o professor escreveu aí. Você pode ver. Todos. Nesse ponto de encontro. Não é aqui, 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 não é aqui. É aqui. No ponto de encontro entre o sujeito e o predicado, ó. No marco, na fronteira, no encontro, no juntar das fronteiras do sujeito com o predicado. Aqui, não é 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 aqui. É aqui, ó, no marco de encontro. Nesse marco de encontro entre o sujeito e o predicado, nunca usa vírgula. Nunca usa vírgula no marco de fronteira do sujeito com predicado. Aqui pode ter várias. Aqui pode ter várias. Mas aqui, no marco de fronteira entre o teu sujeito e o teu predicado, aqui, meu povo, aqui não pode ter vírgula. Nesse ponto aqui, certo? Se usar vírgula ali, vai cometer um erro de gramática. Certo? Ô professor, mas eu estou analisando aqui uma coisa, né? Estou analisando aqui uma coisa, professor, mas antes de nós falarmos desse ponto aí que eu estou analisando, professor, vamos resolver uma questão? Principalmente envolvendo sobre essa vírgula aqui, ó, no ponto de encontro. Certo? Acho bem importante a gente falar disso agora. Depois a gente volta aqui para fazer mais uma reflexãozinha para a gente findar essa nossa primeira parte aqui sobre identificando sujeitos e predicados, tá? Vamos lá, material na tela para vocês. Veja o que nós temos aqui, ó. Nós temos a seguinte questão. Leia atentamente. O vigilante guarda noturno e seu valente auxiliar nunca esmoreceram no cumprimento do dever. Sobre o período posto, podemos afirmar que... Vamos lá. Vamos colocar essa frase aqui no quadro. Para a gente analisar como é que ela está se comportando. Aí nós temos assim, ó. O vigilante guarda noturno e seu valente auxiliar nunca
esmoreceram no cumprimento do dever, tá? Vamos focar só nessa primeira parte, que é o que nos interessa, né? Vamos lá, minha gente. Cai isso aqui para vocês. O que vocês vão fazer? Primeiro ponto é achar o verbo, né, gente? É impossível a gente fazer essa análise sintática sem a presença do verbo, não é verdade? Então, a gente vai pegar aqui o esmoreceram, que é o nosso verbo, vai chamar ele aqui de verbo. Ele sendo um verbo, ele é uma oração. Ele sendo uma oração, ele tem um sujeito, ele tem um predicado. Então, a gente vai começar a achar o sujeito. Então, o primeiro passo é achar o sujeito. Quem que é o nosso sujeito? O nosso sujeito aqui vai ser o seguinte. Esmoreceram é um verbo que está no plural ou no singular? É um verbo que está no plural. Então, a gente vai usar as táticas de como achar o sujeito. Porque existem, né? As táticas de como achar o sujeito. Então, a gente vai pegar esse esmoreceram, que é um verbo que está no plural, e aí eu vou questionar vocês. Ótimo. Ele é um verbo que está no plural. E a questão é, se ele está no plural, o sujeito dele também tem que estar no plural. Não é verdade? Também tem que estar no plural. Então, eu vou perguntar, qual palavra aqui está no plural? Daí você olharia, vem cá. O vigilante guarda noturno, isso aqui está no singular. Seu valente auxiliar está no singular. E o nunca está no singular. Daí você diria assim, professor, está tudo no singular? Não tem nada no plural? Tem sim. Vocês sabiam que o plural, ele não é só o S no final? É porque às vezes a gente acha que para ter plural tem que ter o S no final, né? Ter o S no final ajuda a achar o plural. Mas não é só isso, gente. Nós precisamos entender que quando a gente tem objetos que se somam, também pode formar uma ideia de plural. Por exemplo, na minha mão eu tenho uma caneta vermelha. Na minha mão direita eu tenho uma caneta vermelha. Na minha mão esquerda eu tenho uma caneta de cor preta. Essas duas canetas, em cada uma dessas mãos, está com uma ideia de singular. A partir do momento que eu juntar estas canetas numa única mão, eu formo uma ideia de plural. São dois seres singulares que se juntam para formar uma ideia de plural. Então, a ideia de plural, para concordar com o verbo, ela pode ser feita pela junção de palavras, que é o que ocorre aqui quando eu uso esse e. O fato de eu usar esse e aqui, esse e é uma ideia de soma. Ele é para nós uma ideia de soma. Ele sendo para nós uma ideia de soma, certo? Ele vai estar somando a ideia do vigilante guarda noturno com o valente auxiliar. E os dois juntos, eles é que nunca esmoreceram. Então, o sujeito para concordar aqui com o verbo esmoreceram é a expressão o vigilante guarda noturno e seu valente auxiliar. Ele é o sujeito do verbo, certo? Qual é a fofoca que eu faço? A fofoca que eu faço é que eles nunca esmoreceram no cumprimento do dever. Então, esse sujeito e esse predicado. Então, eu achei o sujeito e achei o predicado, porque é a fofoca que eu faço desse sujeito. Observem um ponto. No marco de fronteira entre o sujeito e o predicado, olha o que eu usei. Vírgula. E pergunta, posso usar vírgula no marco de fronteira entre o teu sujeito e o teu predicado? Jamais. Então, dentro do meu predicado pode ter um monte de vírgula. Dentro do meu sujeito pode ter um monte de vírgula. Mas aqui, no marco de fronteira do teu sujeito com o teu predicado, aqui não pode ter vírgula. Aqui está proibido ter vírgula. E a banca adora fazer esse tipo de questão, gente. Sabe as questões de pontuação? Assinale a alternativa onde a pontuação esteja correta. Ela sempre usa em 2, 3 alternativas para eliminar essa regra do sujeito e do predicado com vírgula no meio, tá? Então fica esperto, porque essa banca aí, ela é tinhosa no quesito pontuação. Ela usa muito essa regra.
Então, depois eu não quero ninguém falar, ah, mas eu não sabia. Blá, blá. Gente, presta atenção. Essa vírgula aqui é entre sujeito e predicado. Falando nisso, gente, deixa eu já explicar aqui para vocês. A gente não vai ter uma aula específica de pontuação, tá? Não vai ter uma aula assim, ó, essa aula é só sobre pontuação. Não. Por quê? Porque a pontuação na língua portuguesa, primeiro que ela não é para respirar, né? Começa aí, ela não é utilizada para respirar, para dar uma pausa, não. Isso aí é a maior mentira que contaram na vida de vocês. A pontuação, ela tem a ver com análise sintática. Então, conforme a gente for estudando análise sintática, vocês vão estudando as regras de pontuação. Então, eu acho importante vocês terem um cantinho aí nas anotações de vocês, onde vocês vão deixar só as regras de pontuação, certo? E a primeira regra que eu quero que vocês anotem aí, ó, é que entre o sujeito e o predicado a gente não usa vírgula, tá certo? Bora lá então para a questão, vamos ver? Material aí na tela para vocês, ó. Então a banca está perguntando o seguinte: leia atentamente. O vigilante de guarda noturno e seu valente auxiliar nunca esmoreceram no cumprimento do dever. Sobre o período posto, podemos afirmar que a frase está errada, né? Então a frase, ela está errada. Por que ela está errada, professor? Porque a vírgula está inapropriadamente colocada aqui, certo? Então ela está errada, pois a vírgula separa o sujeito do objeto direto, ou ela está errada porque a vírgula separa o sujeito do predicado. Letra B, porque a vírgula separa o sujeito do predicado, ok? Vem cá. Aí, o aluno começa a olhar os exemplos que ele teve no caderno. Daí ele começa a analisar, começa a pensar e começa a refletir. Já sei. Daí ele cria um conceito que o professor nunca falou na aula. Às vezes isso acontece, né? O nosso cérebro vai fazendo pegadinhas aí com a gente. Já sei. Já sei. Ele vai falar. E aí a gente se questiona, tá? Já sabe o quê? Ô professor, o sujeito sempre vem na frente. Sempre vem antes. Sempre vem anterior ao verbo. Não. O teu sujeito, ele pode aparecer em qualquer lugar da oração, sabia? Ele pode aparecer lá no começo, lá no final e no meio da oração. Ele pode aparecer em qualquer lugar. Ah, professor, porque todos os exemplos que o professor passou eram no começo. Coincidiu que todos eles eram no começo, mas a gente vai verificar, por exemplo, um agora, que não. Quer ver? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o exemplo para você, ó. Está um pouco amarelado. Está um pouco amarelado o branco dos olhos dela. Tá? Então vamos pegar aqui essa frase. Está um pouco amarelado o branco dos olhos dela. Daí cai isso aqui para vocês lá na prova. Como é que você vai fazer? Começar pelo verbo, né? No princípio era o verbo. Então a gente começa aqui pelo verbo. Ó. Então eu venho o está, sublinho, marco que é o verbo. Ótimo. Peguei o verbo estar, disse que é o verbo, agora vem comigo. Se eu falei que ele é o verbo, significa dizer que isso aqui é uma oração. Então isso aqui significa dizer que é uma oração. Certo? Ele sendo uma oração, significa dizer que nós temos um sujeito e que nós temos um predicado aqui envolvido. Então vamos começar pelo sujeito. O sujeito é sempre aquele que vai concordar com o verbo. O verbo está no singular. Então vamos analisar se tem alguma palavra no plural. Um pouco amarelado está no singular, então continua no jogo. O branco está no singular, então continua no jogo. Dos olhos está no plural. Então é impossível eu pegar a palavra olhos e dizer que é o sujeito do verbo estar, porque estar está no singular e olhos está no plural, ou seja, não casa a concordância. Ótimo. Então a gente já eliminou. Vamos agora para a segunda tática. A segunda tática é eliminar a preposição.
Porque sujeito não começa com preposição. Tem preposição aqui no jogo? Tem. Onde? No dela. O dela, gente, tem preposição? Tem. É a soma do de mais o ela. Ai, professor, esse de é bem do safado, né? Aparece casado assim com as palavras, né? Parece casado com as palavras. Então, esse dela ali é a soma do de mais o ela. Então, esse de é uma preposição. Então, se é preposição, o dela não pode ser o sujeito. Certo? Porque sujeito nunca começa com preposição. Agora, eu vou para a terceira e última tática. Que é o quê? Perguntar ao verbo. O que está? O que está? Está um pouco amarelado o branco dos olhos dela. O que está? Está o quê? O branco dos olhos dela. O branco dos olhos dela é que está amarelado. Então, o branco dos olhos dela é o sujeito. Ah, mas professor, você riscou olhos dela e aí o professor colocou dentro do sujeito. O professor vai falar de novo para ninguém errar, certo? Dentro do teu sujeito pode ter sim palavras riscadas. Pode ter sim palavras riscadas. O que não pode é ter aqui, ó, no começo do sujeito. É aqui que não pode ter palavra riscada. E aqui no começo é o branco. O branco não está riscado. Certo? Então, fica esperto, fica ligado, tá? Então, esse aqui é o sujeito. Qual é a fofoca desse sujeito? Está um pouco amarelado. Então, está um pouco amarelado é a fofoca. É o nosso predicado. Reparem que na fronteira do sujeito com o predicado não tem vírgula. Ó, no marco de fronteira aqui não tem vírgula. Sucesso. Porque o que sobra é o predicado, né? E reparem que agora, diferente de todas as frases que a gente fez anteriormente, a gente fez o quê? A gente colocou o sujeito em um outro lugar. Ô professor, então quer dizer que o sujeito ele pode aparecer em outro lugar, né? Pode. Então não fica viciadinho de querer achar que o sujeito sempre vai estar aqui, ó. Não, o sujeito pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. O sujeito pode estar em vários cantos da oração. Certo? Então você é que tem que ter essa percepção de achar o termo que concorda, se começa ou não começa com preposição. Beleza? Show! Ô professor, tem alguma questão para a gente resolver sobre isso? Temos uma questãozinha. Quer ver? Deixa eu colocar ela aqui. Material na tela aí para vocês, ó. Olha só, gente, o que a gente tem de questão? A gente tem uma questãozinha aqui bem bacana que fala assim, ó. O segmento inicial de nosso hino nacional diz o seguinte: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Se colocados na ordem direta, os termos desses dois versos estariam assim dispostos. Vejamos então o que significa dizer ordem direta. Vem cá comigo no quadro, ó. Gente, essa frase que vocês estão vendo aqui no quadro, ó, está um pouco amarelado, o branco dos olhos dela, é o que a gente chama de ordem indireta. Professor, o que quer dizer ordem indireta? Quer dizer que os termos foram colocados fora da posição original. Porque a gente tem que entender que a língua portuguesa, ela mais ou menos organiza, né, qual é o lugar que cada palavra tem que estar. E a ordem indireta é justamente a inversão desses termos, entenderam? Então aqui, ó, o que seria a ordem direta, né? Então, se a ordem direta é a inversão, o que seria a ordem direta? A ordem direta, que é o que a banca está pedindo na questão, ordem direta, é a gente colocar primeiro o sujeito, depois o verbo e depois o resto da frase. Isso aqui é o que a gente chama de ordem direta. É colocar o sujeito, o verbo e o resto da frase. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o trecho do hino nacional, que fala assim, ó. Ouviram
do Ipiranga, as margens plácidas, de um povo heróico, o brado retumbante, né? Retumbante. Ok. Cai isso aqui para vocês lá na prova. Aí a banca quer que vocês coloquem na ordem direta. Então, ela já está dizendo que que a oração está na ordem direta, ou seja, que os termos estão misturados. O que é a ordem direta? A ordem direta é primeiro o sujeito, depois o verbo e depois o resto da frase. E isso aqui é a ordem direta. Então, para eu pegar esse hino nacional e colocar na ordem direta, então eu vou ter que primeiro colocar o sujeito e depois o verbo e depois o resto da frase. E aqui, ó, começou primeiro pelo verbo, então já está na ordem direta. Então esse verbo aqui, eu sei que vai ter que ficar aqui, ó, ouviram. O ouviram vai ter que ficar aqui, ó, para ficar na ordem direta. Agora vamos achar o sujeito. Ouviram é o verbo. Esse verbo está no plural. Se ele está no plural, significa dizer que o sujeito dele é um sujeito de plural. Qual é a única expressão na frase? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, que está no plural? Resposta, as margens plácidas. Então, as margens plácidas, ela é o sujeito, porque é o único termo que está no plural concordando com o verbo. Então, eu vou colocar aqui, ó, as margens plácidas, que é o sujeito, elas que ouviram. E elas ouviram o quê? Elas ouviram um povo heróico? Não, elas ouviram o brado retumbante. O que é brado retumbante, professor? O grito forte. Então elas ouviram o brado retumbante. E de quem que é esse brado retumbante? Do povo heróico. De um povo heróico. Esse brado, ele pertence a um povo heróico. Aí o Ipiranga. De quem que é do Ipiranga? O que é o Ipiranga aqui? É de quem são essas margens. Então eu vou dizer as margens plácidas do Ipiranga. Então a frase para ficar na ordem direta teria que ser assim, ó. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. E aí ali nós temos o que nós chamamos de ordem direta. Material na tela então para vocês. Então a ordem direta do hino nacional está aqui, ó. As margens plácidas do Ipiranga ouviram um brado retumbante de um povo heróico. Alternativa correta, letra A. Certo? Essa é a interpretação do hino nacional dos dois primeiros versos. Vem aqui comigo, porque pra gente migrar aí para a nossa parte final dessa nossa primeira aula aí de língua portuguesa nesse curso de pós-edital para a Polícia Científica. Edital publicado, galera enlouquecida! Vamos então à nossa última frase aqui para a gente analisar. Veja bem. Morreu neste mês, o homem, o qual revolucionou o mundo. Cai isso aqui lá para vocês. E aí a banca quer que você faça análise sintática. Vamos fechar então essa aula aqui com chave de ouro, né? Galera, cai isso aqui para vocês lá na prova. O que vocês vão fazer? Primeiro ponto, achar os
verbos. Muito bem, então a gente começa sempre procurando os verbos. Até porque, pessoal, lá no capítulo 1 do livro de João diz que no princípio era o verbo. Então a gente começa a nossa análise sintática pelo verbo. Então a gente vai fazer isso. Quem são os nossos verbos? Morreu é o nosso verbo. E além do morreu, o revolucionou. Professor, tem 2 verbos agora. Agora eu não sei mais fazer, professor, porque eu aprendi a fazer com 1, agora eu tenho 2. Não, sabe. Claro que sabe. Por quê? Gente, não é porque tem 2 verbos, 3 verbos, 4 verbos que você tem que entrar num desespero. Se tem 2 verbos, significa dizer que tem 2 orações. Tem uma oração que é o verbo em preto e tem uma outra oração que é o verbo em vermelho. Isso significa dizer que para o verbo em preto eu vou ter um sujeito e eu vou ter um predicado. Para o verbo em vermelho eu vou ter um sujeito e vou ter um predicado. Então eu sempre recomendo aos alunos que eles, né, na hora que eles estão fazendo análise sintática, e se eles perceberem que tem mais de um verbo, usar cores diferentes, ó. Para esse verbo eu estou usando a cor preta, para esse verbo eu estou usando a cor vermelha, que fica mais fácil de nós analisarmos, fazermos aí a análise sintática, tá certo? Então, eu vou analisar cada verbo individualmente. O que eu não posso é querer analisar todos os verbos juntos ao mesmo tempo, como se nada fosse nada. Não, gente, não dá. Eu tenho que levar em consideração que cada verbo é um verbo e eu tenho que analisar eles individualmente. Então, eu vou analisar esse verbo individualmente e vou analisar esse outro verbo individualmente. Então, cada verbo eu vou analisar individualmente, certo? Nada de querer fazer tudo junto ao mesmo tempo, não. Então, vamos começar primeiro por esse verbo aqui em preto, tá? Esse verbo em preto, como ele é um verbo, ele é uma oração. Se ele é uma oração, ele tem sujeito e ele tem predicado, certo? Então, ele vai ter sujeito e ele vai ter predicado. Então, bora lá. Morreu, então, ali é o nosso verbo. Pergunta. Está no singular, né? Esse verbo ele está no singular. Significa dizer que o sujeito dele também vai ter que ser um sujeito de singular. Outro detalhe é que sujeito... E está todo mundo no singular, ó. Neste mês está no singular, o homem está no singular, o qual está no singular, o mundo está no singular. Está todo mundo no singular, tá? Está todo mundo no singular. Então, a gente não conseguiu eliminar ninguém. Além desse verbo estar no singular, o sujeito não pode começar com preposição. Só que nós temos preposição aqui, ó, no neste. Ô, professor, neste tem preposição? Tem. Vocês sabiam que a palavra neste é a soma do em mais o este? Esse em aqui, ó, é uma preposição. Por ele ser uma preposição, o neste mês aqui, ó, não pode ser o sujeito. Tá, professor, então eu vou perguntar. Morreu. Agora eu vou para a terceira tática. Quem morreu? A resposta que eu vou obter vai ser o homem. O homem morreu. Então, o homem aqui, ó, eu pintei em preto para dizer que ele é o sujeito do verbo em preto, que é o morreu. Qual é a fofoca deste homem? A fofoca deste homem é que ele morreu neste mês. Então, reparem que aqui, ó, não tem vírgula no ponto de encontro do predicado com o sujeito. Show de bola, predicado. Então, do time em preto, eu achei o verbo, achei o sujeito e achei o predicado. Então, o time preto está ok. Agora vamos para o time vermelho. Lá no time vermelho eu tenho revolucionou. Revolucionou está no singular. Reparem que o qual está no singular e o mundo também está no singular. Então, não consegui eliminar ninguém. Preposição. Tem alguém aqui que começa com preposição? O qual não começa com preposição e o mundo também não começa com preposição. Então, a gente não tem. Tá, então a gente não tem, beleza. Aí eu questiono vocês. Ok, vamos para a terceira etapa. Quem revolucionou? Daí eu pergunto, quem revolucionou? Ao ler a frase, você diria assim para mim, professor, quem revolucionou foi o homem. O homem é que revolucionou. Só que tem que tomar cuidado agora. Por quê? Porque agora você está escalando o time em vermelho.
Você não consegue entrar agora aqui no time. O homem já foi escalado para o time em preto. Você não consegue agora sequestrar ele aqui para o time vermelho. É igual quando a gente vai fazer, né? A gente vai escalar jogadores para os times para a Copa do Mundo, certo? Você não pode. Ah, vamos lá, vamos pegar aí, né? Neymar Júnior. Neymar Júnior foi escalado para jogar na seleção brasileira. Você não vai poder pegar o Neymar Júnior e colocar ele lá na seleção da França, na seleção da Alemanha, na seleção da Venezuela. Você não consegue fazer isso. Por quê? Porque cada jogador é escalado para um time para a Copa do Mundo e ele vai ter que ficar naquele time até o final da competição. E assim na análise sintática a mesma coisa. Se você escalou o homem para ser o sujeito do verbo em preto, você não pode querer vir aqui, ó, e sequestrar o homem do time em preto e jogar para o time vermelho. Você não consegue fazer isso, não. Você não consegue roubar os termos. Tá, professor, mas quem revolucionou foi o homem. Tudo bem. Eu sei, eu entendi que foi o homem. Eu entendi que quem revolucionou o homem, de fato, foi o homem, né? Quem revolucionou esse mundo foi o homem. Só que você não pode pegar a palavra homem. Então você tem que fazer o quê? Você tem que encontrar alguém no time vermelho que possa vir a substituir a palavra homem. E aqui nós vamos ter uma palavra, que é a palavra o qual. Esta palavra o qual aqui, ó, ela veio para tentar representar a ideia do homem que está escalado no time em preto. Então, como o homem está escalado no time em preto, para o time vermelho, sobrou a palavra o qual, que é uma tentativa de representar o homem. Certo? Então, este o qual aqui vai ser o nosso sujeito. Do verbo revolucionar, que é o time vermelho. Qual que fofoca que eu faço desse o qual, que está representando o homem para o time vermelho? Revolucionou o mundo. Então, revolucionou o mundo é o nosso predicado, é a nossa fofoca. Tá, professor, então deixa eu ver se eu estou entendendo. Então, quando eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Uma que o professor fez em preto e uma que o professor fez em vermelho. É isso? Isso. E cada uma delas vai ter um sujeito, vai ter um predicado. Exato. E ninguém pode estar roubando palavra do time de ninguém. Exato. Mas se eu precisar da palavra que está no outro time, professor, como foi o caso aqui, ó, eu precisei, né, do sujeito homem que estava no time em preto. Aí eu vou ter que achar no time que me sobrou, que é o time vermelho, alguma palavra que possa tentar substituir aquele termo que está me faltando. E nesse caso foi o qual. Ok? Fechou? Então, galera, encerramos então aqui a nossa primeira aula aqui do nosso curso de pós-edital do Prodesc Concursos para o concurso da Polícia Científica aí, né? Que está com o edital publicado, galera aí, né? Papirando para conquistar essa vaga. Então, seja muito bem-vindo aí ao seu curso. Conte sempre aqui com o time do Prodesc Concursos e até a nossa próxima aula. Beijo, fui!